E aí, pessoas, sejam bem-vindos novamente. Hoje eu vim apresentar um deck especial para vocês. Sejam bem-vindos novamente ao canal Mestre dos Duelos. Hoje o deck em questão é... Vou mostrar aqui para vocês, um spoilerzinho. Hoje o deck em questão é Orcust. O deck tá bem famoso lá no Duel Links também. Eu andei praticando aqui no Master Duel e eu tô tendo um desempenho ótimo com esse deck. Essa aqui é a versão misturada com o Phantom Knights e com um pouco dos Danger. Não digo que é realmente misturada com os Danger, porque eu só tenho 3 cartas do arquétipo aqui, mas eles ajudam também. Vou explicar como é que o deck funciona para vocês, mais ou menos. O deck, principalmente, ele quer invocar a Galateia em campo e os Cavaleiros Fantasmas do Bardiche Ferrujado. Com ele, você consegue colocar as armadilhas do deck em campo, que é, durante sua fase principal, você pode enviar um monstro, os Cavaleiros Fantasmas, do seu deck para o cemitério. Depois você baixa uma magia armadilha, os Cavaleiros Fantasmas, diretamente do seu deck no plano de magias e armadilha. E se um ou mais monstros Exceed de Trevas for invocado por caça especial em uma ou mais zonas para quais esse deck card apontar, enquanto esse card estiver no campo, você pode escolher um card no campo de destrua. Só pode dar esse efeito de Cavaleiros Fantasma uma vez por turno. Ele não pode ser utilizado como material. Ele pede 2 ou mais monstros de Trevas. Como ele é Link 3, é meio complicadinho, né? Mas temos umas jogadas aqui que ajudam a invocar ele de forma fácil. Por exemplo, 2 monstros de nível 3 conseguem acessar um monstro de Link 3 com o Cherubini, o Anjo de Ébano do Abismo Ardente. Vamos imaginar que você começou com 2 Phantom Knights, tipo o Manto e o Botas, por exemplo. Você invoca os 2, invoca o Cherubini. Ele pede 2 monstros de nível 3. Ele é tipo um Exceed fingindo que ele é. Monstros para quais esse card apontar não pode ser destruído por efeito de card. Esse card seria destruído em batalha por efeito de card, em vez disso, você pode enviar um outro card que você controla para o cemitério. Você pode enviar um monstro de nível 3 do seu deck para o cemitério e depois escolher um monstro Abismo Ardente no campo. No turno ele ganha ataque e defesa igual ao do monstro enviado. Tá, ele envia o monstro de nível 3 do deck para o cemitério para fazer ele ganhar um bônus de ataque. Mas o que realmente importa é você enviar esse monstro de nível 3. Que a gente pode jogar o Cavaleiros Fantasmas de escamas rachadas, ou até mesmo o Orcust Esqueleto de Pratos. Caso você tenha alguns já Orcustes lá no cemitério, você consegue jogar ele também lá no cemitério com esse efeito. Mas você vai querer jogar ele porque, por exemplo, você vai ter ou o Capa ou o Botas lá no cemitério, certo? Nesse exemplo que eu mostrei para vocês agora. Os 2 têm o efeito de se banir do cemitério. Então, por exemplo, você baniu um dos 2 para o cemitério para ativar o efeito do manto, por exemplo, ele busca um monstro Phantom Knight no deck para mão. Essa é a pior das hipóteses, certo? Você vai querer banir o Botas. Esse aqui, quando o monstro com os Cavaleiros Fantasmas é banido enquanto ele está no seu cemitério, você pode invocá-lo para o caça especial. Então você vai banir o Botinhas e vai trazer o Escamas para o campo. Então, com o Escamas mais o Cherubini, você faz o Bardiche. E como você provavelmente baniu o Botas para buscar a Fog Blade, o Bardiche vai buscar outra Fog Blade, ou até mesmo vai buscar a armadilha do arquétipo, que é os Cavaleiros Fantasmas, Sombra de Brigandina. E você pode invocá-lo por invocação especial em posição de defesa como monstro normal, Guerreiro Trevas, nível 4. Esse card não é considerado como uma armadilha. Se você não tiver armadilhas no seu cemitério, você pode ativar esse card no turno que foi baixado. Então, mesmo sendo uma armadilha, você consegue ativar essa carta no mesmo turno que foi baixado e invocá-la como monstro. E é aqui que você pode jogar de Orcust. Caso você tenha qualquer monstro Orcust no campo, você pode transformar essa armadilha que você acabou de invocar em um Link 1, que é o Link Aranha, que o Link Aranha está aqui só para isso.
ele tá para desmontar o monstro normal, para você então invocar a Galateia no campo e invocar o Dingirso por invocação Exceed usando a Galateia como matéria Exceed. Então o plano é fazer o seguinte, usar a Galateia para buscar a magia de campo e então fazer o Exceed do Dingirso, associar o monstro banido a ele com matéria Exceed. Ele tem dois efeitos que, quando ele é invocado por invocação especial, você pode ativar um dos seguintes efeitos. É enviar um card do seu oponente para o cemitério ou associar um dos seus monstros máquina banidos. Se você começar aí primeiro, você vai querer ativar o segundo efeito, que é associar um monstro dos seus máquinas banidos como matéria Exceed. Mas caso você esteja na volta ou no turno do oponente, que eu vou explicar daqui a pouco, você vai querer enviar um card do seu oponente para o cemitério. Como o efeito dos monstros aqui com o campo é rápido, o efeito dos Orkust, se você conseguir invocar o Dingirso no turno do oponente, você consegue enviar uma carta do oponente no turno dele. E como a gente vai fazer isso? É usando a mecânica do Orkust. Geralmente, quando você joga de Orkust, você vai querer jogar o Orkust Esqueleto de Prato no cemitério. Como a gente faz isso? A gente tem várias cartas. A gente tem primeiro o Retorno Orcustrado. Você envia um monstro Orcust ou legado mundial da sua mão do campo para o cemitério e você compra duas cartas. Só pode ativar o Retorno Orcustrado. Essa carta envia o monstro Orcust para o cemitério. Então você vai poder jogar um dos Orcust. Você pode jogar o Esqueleto, por exemplo, e você compra duas cartas. Mas a melhor carta para você enviar para o cemitério é a Harpa. Que você pode banir do cemitério e invoca para invocação especial um monstro Orcust de seu deck, exceto o Warlord Harpa. E além disso, você não pode invocar monstros por invocação especial pelo resto do turno, exceto o monstro de treva. Tem que prestar bastante atenção nisso, ele invoca um Orcust do deck. Você pode invocar o esqueleto para você fazer link com o esqueleto, e então banir o esqueleto com o efeito dele. Mas como você só pode invocar monstros de trevas, por exemplo, você não vai poder invocar o Link Aranha. Então se você for fazer o Link Aranha, faça antes de ativar os efeitos dos Orcust. Porque o Link Aranha não é trevas, ele é terra. Ele é o único monstro que não é trevas do deck. Outra carta para ajudar nessa jogada é o Girso, o Mech Cavaleiro Orcust. Ele é o melhor iniciador do deck. Vou explicar ele aqui. Se esse card for invocar invocação normal ou especial, você pode enviar um card Orcust ou legado mundial do seu deck para o cemitério. Depois, se houver dois ou mais outros cards na coluna desse card, ele se torna um monstro regular no seu turno. Se você não controlar nenhum outro monstro, você pode invocar por invocação especial uma ficha de legado mundial, Máquina de Trevas nível 1, no campo de 2 duelistas em posição de defesa. Só pode usar esse efeito no outro dia. Ele, além de jogar um Orcust para o cemitério, que geralmente vai ser a Harpa, para você começar a fazer as jogadas de Orcust, ele também tem o efeito de invocar uma ficha nível 1 no campo. Essa ficha que você vai poder desmontar para fazer o Link 1, tipo o Link Weeble, ou o Link Aranha, para enfim fazer a Galateia com uma carta só. Outro monstro legal aqui do Orcust é a Cavaleira do Pesadelo Orcust. Você vai ter que passar por ela em algum momento para você poder acessar as outras cartas de Orcust. Essa carta no campo não pode ser substituída em batalha por um monstro limpo. Você pode banir esse card do seu cemitério e depois escolher um monstro com a face para cima no campo. Pelo resto desse turno, você não pode invocar monstros por invocação especial, exceto monstros de trevas, que é um efeito que todos os Orcust têm. E além disso, você envia um monstro máquina de trevas do seu deck para o cemitério, exceto a Cavaleira do Pesadelo Orcust. E se isso acontecer até o final desse turno, o monstro alvo ganha ataque igual ao nível do monstro enviado para o cemitério vezes 100. Só pode usar esse efeito uma vez por turno. Ela, além de dar uma bufadinha nos seus monstros, ela pode enviar qualquer máquina para o cemitério. Você pode jogar a Harpa, você pode jogar o Esqueleto, você pode enviar outro monstro aqui que eu vou explicar, que é o Bombardeiro de Sopa. Esse aqui, quando você vem com ele na mão, é a primeira coisa que você vai querer descartar. E você pode bani-lo do seu cemitério e invoca por invocação especial um monstro Orcust da mão. Ele é o que invoca da sua mão. Caso você venha com um brick na mão, assim, tipo a Cavaleira, você já pode invocar no campo e continuar suas jogadas. Mas o último e não menos importante aqui é o Legado Mundial, a Varinha Mundial. É uma das cartas mais importantes do deck pelo seguinte efeito. Esse primeiro efeito não importa, porque não vai ativar ele. O segundo efeito que importa, você pode banir esse card do seu cemitério, depois escolher um dos seus monstros Orcust banido.
invoca por invocação especial, e além disso só pode invocar mundo de trevas pelo resto. Ele consegue invocar um Orcust banido. Todos os Orcusts que banem para ativar o efeito. Vai ter uma hora que você vai ficar sem monstros, né? Mesmo com o efeito da Galateia e do Longirsu aqui podendo reciclar suas cartas, o efeito do legado mundial ele é muito importante para jogar. Principalmente para você pegar alguns monstros importantes de volta. O Longirsu também tem um efeito interessante. Esse card linkado não pode ser substituído por efeito de card. Você pode escolher 2 de seus monstros máquina banidos. Você embaralha os 2 no deck, depois você pode enviar um monstro linkado do seu oponente controla para o seu cemitério. Esse card não pode atacar no turno que ativa esse efeito. Ele só pode ativar esse efeito de Longirsu uma vez por turno. Ele recicla 2 cartas banidas e ele pega um monstro linkado do oponente e envia para o cemitério. Como ele aponta para cima, se ele estiver apontando para algum monstro do oponente, ele consegue enviar aquele monstro para o cemitério. O deck está usando a Masquerina também, que resumindo, ela consegue fazer uma invocação link no turno do oponente. Tem 2 opções aqui que a gente consegue invocar, que é o Unicorn, que ele pede 2 ou mais monstros com nomes diferentes para ser invocado. Uma Masquerina e qualquer outro monstro serve, porque ela é Link 2. Link 2 mais 1 é 3. Aí quando esse card for invocado com ação Link, você pode descartar um card e escolher um card do oponente e embaralhe no deck. Na verdade, qualquer card. Você pode embaralhar até os seus próprios se você quiser. Se esse card foi colincado quando esse efeito foi ativado, você pode comprar um card. Esse aqui foi o deck. Vou mostrar uns replays para vocês. Vou mostrar o replay contra o deck de herói. Pra vocês verem mais ou menos como o deck funciona. Vem com uma mão meio estranha, meio ruim. Veio com 2 botas, mas 2 botas já joga. Mesmo que venha com uma mão assim, ele consegue jogar de boa. O cara foi jogando. O deck de herói é um deck que faz muita fusão, bota muita pressão no campo. Vou acelerar ele aqui. Ele botou o Fênix Destruidora no campo, que ele consegue destruir minhas cartas no turno dele. Isso é um perigoso. Ele ativou o efeito e dei a Hand Trap, pegou o Sibeli nele. Para ele não conseguir invocar um monstro do cemitério. Já chega de jogar também. Eu puxei uma das melhores cartas para se comprar nesse momento, mas ele tem um probleminha ali. Se ele acabar com a invocação normal dos camas rachados, eu me ferro. Mas por sorte ele deixou o efeito dele fluir. Mais ou menos, né? Porque ele deu Ash. Mas ele deixou eu invocar o Bota de fazer o Exceed. Mas mesmo que ele tivesse destruído, eu trazer de volta com a Fog Blade que eu tinha descartado, não tinha problema. Ele decidiu destruir o Break Sword. Mas o Break Sword, quando ele é destruído, ele traz os 2 bichos de volta. Fiz o Cavaleiro Raptor. O efeito dele pra fazer o outro Rebellion por cima dele, só que ele não deixou. Deu Gota Proibida no meu monstro. Então eu tive que improvisar. Dei a Fog Blade, trouxe o Break Sword e trouxe o Escamas. Fiz o Unicorn porque o melhor jeito de remover esse herói é com remoção que não seja destruição, porque quando ele é destruído ele pode ressuscitar no campo e ser chato pra caramba. Então decidi embaralhar o de volta no deck. Eu dei a Cavaleiro do Pesadelo, joguei a Harpa. A Harpa invoca um Orcust do deck. Joguei o Girso vai jogar o esqueleto. Eu bati nele, tome, tome,
Main Phase 2, decidi fazer a Galateia para me preparar para o próximo turno. Baralhei a harpa de volta, joguei o campo, invoquei o Girso de volta, fiz o Jingirso, associei uma máquina banida a ele como uma Trexid, eu escolhi a Cavaleira do Pesadelo e fiz o link por cima dele da Masquerina. Aí com o Bottas no fim do turno, eu busquei a Fog Blade e setei. Pronto, já estou pronto pro turno dele. Aí ele começou o assalto dele com a fusão miraculosa. Ele comprou essa fusão miraculosa. Ele vai comprar mais carta ainda. Descartou a Névoa Sombria, vai buscar mais monstro ainda. Colocou mais um cemitério. Colocou o extrato, só que ele já buscou carta demais, eu não quis deixar o extrato destruindo as cartas. Tome. Ele fez link pro extratos que eu dei Fog Blade. Invocou esse herói de novo. Invocou o herói do cemitério e eu já saí invocando meus monstros. Dei o esqueleto para trazer o Jingirso de volta. Se deu uma XP para comprar uma carta, não tem problema. Com o Jingirso eu removo o link dele. E imediatamente depois disso eu fiz o link da Masquerina para fazer outra Galateia. Já saí ativando efeito, deixei a armadilha do Negate do Orcuster aqui. E ele faz mais link ainda. Ele tentou destruir a Galateia com o efeito lá do Zero Absoluto. Mas o monstro Link que foi invocado usando a Masquerina, ele não pode ser destruído por efeito. Então ele deu uma protegida aqui. Ele fez o escuridão e partiu pra porrada. Derrotou meu monstro e me bateu direto. Como vocês podem ver, eu não tenho mais nada pra usar lá no cemitério. Tem uns negócios lá no cemitério, mas nada é utilizável. A única coisa que dá pra usar aqui é a Fog Blade. E eu comprei o Grepher Negro. Grepher Negro, você envia um monstro treva da mão pro cemitério e você envia um do deck também. Então eu joguei outro esqueleto. Eu saiba, eu acho que eu não tinha mais harpa pra usar, por isso que eu não joguei uma harpa. Ressuscitei a Galateia e trouxe o Retorno pros trajes. Fiz o Link 3 do Longirso. Removi o Link dele do campo. Dei a Fog Blade. Ressuscitei o Cavaleiro. E fiz o Link 4 Access Code Talker. E o Access Code Talker dá uma bela de uma finalização nele. Acaba com o último herói dele e acaba com ele. Vou mostrar para vocês também contra um deck de trem. Eu comecei com o reciclador de restolhos. Invoco um da mão, invoco a harpa. Eu invoquei o Girso. Trouxe a harpa de volta. Trouxe o campo. Associei o bombardeiro de volta. E fiz a Masquerina. A Masquerina nessa situação com o Jingirso, porque eu quero fazer link com ele com duas matérias mesmo. Porque é para proteger qualquer carta de destruição, caso as coisas saiam do controle. E isso realmente aconteceu, porque ele começou com o tufão. Ele começou com o tufão no meu campo.
Mas como o Dingirsus está no campo, eu consigo proteger o meu campo. Aí é protegido. Só descartei uma matéria dele. Eu dei o efeito da harpa já. Eu já tô invocando o máximo de monstros possível para poder fazer um Link 4 no turno do oponente. E é isso que eu faço. Eu faço o Zerboros topológico. Qualquer momento eu posso dar o bombardeiro de sopro aqui no cemitério, invocar a cavaleira da minha mão na seta do Zerboros. E quando o monstro é invocado na setinha do Zerboros topológico, ele consegue banir todas as cartas do campo, incluindo as minhas, dele, todas. Mas o detalhe é que eu uso o cemitério para jogar. Tá vendo? Eu tô cheio de carta no cemitério. Então não tem problema eu banir minhas cartas do campo atualmente. Eu ainda tô comprando cartas com o Maxi que eu dei ele no começo do... Ele tentou destruir o meu topológico com esse trem aqui, mas o monstro que foi invocado com a Mascarina não pode ser destruído por efeitos. Então isso aí não ia resolver o problema dele. Ele tentou batalhar, mas aí assim que ele tentou batalhar, invoquei a cavaleira na seta do topológico e o bani. E acabei com ele. Então eu ia reciclar uma carta lá no final do turno, mas na volta eu acabo com isso. O Zerboros ele volta pro campo, ó. Ele ganha 200 de ataque para cada carta banida. E o melhor lugar para você botar o topológico é aqui no meio. E aqui no meio ele aponta para as duas zonas de monstros adicional. Então você tem que estar tecnicamente anulando todas as invocações Link do oponente. Não pode nem fazer Link, que o topológico vai banir tudo. O Dingirsus de volta. Eu tirei a última carta dele, era a Força Espelho. Até aqui a carta me percebe. E bate. Vou mostrar pra vocês um último replay. Era um tipo de deck de dragão. Ele joga com o Rocket também. Eu já dei Hand Trap nele pra parar um pouquinho. Minha mão veio um pouco esquisita, né? Dá pra jogar só com a harpa, com o descarte da gota proibida, mas você não consegue chegar muito longe só com a harpa. Veio esquisita, mas dá pra jogar. Mas o problema é o campo que o cara vai colocar ali, né? Ele fez o Link do Dragunit. Vai trazer mais cartas. Acelerar um pouquinho. O cara demora um pouquinho pra fazer a jogada. Tá fazendo um combo de Rocket de dragão. Fez um Link 1. Fez o outro Link 1 pra trazer mais uma carta do cemitério. Ele tá combando certinho ali. Trazendo um monte de carta pro campo. E ele fez o Link 5 do Barrel Load. E não só isso, como ele também trouxe o Dragão Selvagem calibrigado pro campo. Trouxe o Bestial Lubellion. Um mistura com Bestial, eu acho. Ele passou o turno com esses 3 monstros. Ele pode negar um monstro aqui do meu campo com o calibre final.
Ele consegue negar qualquer coisa com o selvagem aqui e ainda tem interação com esse bicho aqui ainda, então eu tô lascado. Mas por sorte eu tava com a gota proibida na mão. Eu dei a gota proibida, descartei os 2 monstros que eu tinha na minha mão para negar os 2 monstros dele. O meu plano é negar esse dragão calibre final e o dragão selvagem calibregado. Tentou destruir minha magia, não vai negar. E eu dei a gota proibida nos 2 monstros. Acertei a armadilha que pode ser ativada no mesmo turno. Só que ele ativou um bagulho lá na mão, baniu meu Danger lá no cemitério. Eu invoquei o Link-Aranha. Só que ele foi muito... Ele já quis tirar meu Link-Aranha do campo, ele baniu meu Link-Aranha. O Link-Aranha não ia fazer nada. Invoquei o Gears. O Gears joga a Cavaleira lá no cemitério e joga um token no campo. Cavaleira vai jogar mais um pro cemitério, eu vou jogar a varinha, e a varinha vai invocar um banido. Eu invoco a harpa, e com os 2 nível 4, eu faço Exceed em vez de fazer Link. Eu invoco o Cavaleiro rápido, e com o efeito dele, realizo uma invocação Exceed. Faço o Art Rebellion. Ele ativa o efeito, ele ganha um ataque de todos os monstros do campo. E então parto para finalização, com 12.000 de ataque. Valeu, galera, esse foi o vídeo. Compartilhem e para que possamos ter mais vídeos como esse. Falou, galera. Tchau.